Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de português. Estamos trabalhando a parte das orações. Lembrem-se das orações, que são frases que contêm verbo. Nós trabalhamos, antes de nós começarmos com as aulas online, as orações coordenadas. E eu tinha entregado para vocês um material onde continha nesse material as conjunções coordenadas e subordinadas. As conjunções coordenadas são aquelas orações ali, deriva as orações coordenadas sindéticas e assindéticas que nós já trabalhamos. Agora nós vamos dar uma olhadinha, eu trouxe aqui alguns exemplos das orações subordinadas, que se dividem em 3 grupos. Hoje eu vou passar para vocês só o primeiro deles, uma parte ali, alguns exemplos do primeiro grupo, que são as orações subordinadas adverbiais. Aqui nesse lado, vou colocar aqui para vocês, aparece os 9 Cs FTP. O que significa isso? São as classificações: causal, comparativa, condicional, conformativa, concessiva, consecutiva, condicional, final, temporal e proporcional. Naquela folha que eu passei para vocês, aparece essa classificação e um exemplo de cada uma. Então, para ficar mais fácil para vocês, é só usar as siglas 9C-FTP, que são as classificações das conjunções e orações subordinadas adverbiais. E aqui nos exemplos, como é que vocês vão ver e classificar essa oração. Quando tiver a vírgula, vocês coloquem a barra, tá? Aqui eu tenho uma oração porque eu tenho o verbo. Aqui eu tenho a outra oração porque está o outro verbo. Nesse caso, eu tenho um período que está invertido. Isso significa que a segunda oração é a que começa pela conjunção à medida que. Se vocês olharem naquela folha, à medida que indica uma ideia de proporção. À medida que se vive, mais se aprende. Então, a resposta fica oração subordinada adverbial e à medida que indica uma proporção. Então, a oração vai se classificar como proporcional. E essa outra oração aqui, que é a primeira, ela vai se classificar como oração principal, porque nas orações subordinadas, a primeira oração, que é aquela que não tem conjunção subordinada, se classifica como principal. No outro exemplo, tudo sairá conforme você planejou. O conforme é a minha conjunção subordinada. Então aqui eu vou colocar uma barra. Primeiro verbo, primeira oração. Segundo verbo, segunda oração. Aqui eu tenho a conjunção que inicia a segunda oração. Conforme é uma conjunção conformativa. Portanto, a oração vai ser oração subordinada adverbial conformativa por causa da conjunção conforme, tá? O outro exemplo, na vírgula nós vamos dividir as orações. Aqui está o verbo, aqui está o outro verbo. 2 orações, 2 verbos, período composto. Então aqui, ó, esse exemplo aqui é o mesmo do primeiro. Começa o período pela conjunção quando. E a conjunção quando, e observem que eu usei uma frase utilizando o contexto atual, né, gente? Fiquem em casa, e não, então quando tudo isso passar, vamos sair muito. A palavra quando vai indicar uma ideia de tempo, então ela vai ser uma oração adverbial temporal. Indica uma ideia de tempo, ali está a classificação. Oração subordinada adverbial temporal. Por que todo esse nome? Oração, porque tem verbo. Subordinada, porque nós estamos trabalhando com as orações dependentes, por isso subordinadas. Adverbial, porque é um dos grupos das orações subordinadas. Temporal, porque é a classificação da conjunção quando. Certo? Ó, mais uma frase aí, mais um exemplo para vocês observarem o contexto que nós estamos vivendo. Fique em casa a fim de que você não corra riscos. Vamos dividir esse período. A fim de que é a minha conjunção que indica uma ideia de finalidade, de fim. Então aqui eu vou colocar a minha divisão do período. Primeiro verbo está ali, segundo verbo está aqui, ó, corra, do verbo correr. E aí, a oração que não tem a conjunção, vocês sabem que a classificação é principal. E a que tem a conjunção é só observar a classificação da conjunção, que vai ser a mesma da oração. O a fim de que é final, indica finalidade. E esse afim, pessoal, é separado. O afim tem o afim junto e o afim separado. O que vocês estão usando aqui é sempre o separado, tá? E o último caso aqui também é que aparece a palavra se no início. A conjunção se indica sempre uma ideia de condição. Se não chover, irei à tua casa. Divido aqui.
Aqui vai ser a minha oração principal e ali vai ser a minha oração adverbial condicional. E aqui está o exemplo para vocês. Claro que tem muitos outros exemplos, mas a gente pode continuar desenvolvendo este conteúdo nas próximas aulas. Não se esqueçam, pessoal, que esse conteúdo ele não terminou. A gente vai dar continuidade e eu vou mandar mais explicações e materiais para vocês. Por hoje era isso, beijo, até a próxima.